Hoje eu estou compartilhando com vocês um pouco da minha infância. Pra quem não sabe, eu fui criada no México, onde eu fui criada com as comidas mais deliciosas do mundo. Mesmo eu sendo americana, porque eu nasci nos Estados Unidos e eu agora moro no Brasil, eu preciso ser honesta que a melhor comida do mundo é a comida mexicana. Gente, não tem como. Me perdoa, Brasil, vocês têm a melhor carne. Isso é absolutamente fato. Assim, nem como carne nos Estados Unidos porque é tão horrível comparado à carne maravilhosa aqui no Brasil. Mas a comida culinária melhor do mundo é a culinária mexicana. Um dia a gente vai fazer uma caravana pro México e todo mundo vai vir comigo e eu vou levar vocês nos melhores restaurantes pra provar todas essas comidas maravilhosas. Mas até a caravana do México chegar, a gente vai fazer um guacamole mexicano autêntico. Diferentes regiões do México fazem diferentes variações dessa receita, mas no geral isso é o básico que você vai encontrar num guacamole mexicano delicioso. E eu esqueci as minhas especiarias. Vamos pegar rapidamente. Já tenho sal de pimenta, já tenho sal, pimenta do reino. Eu falei sal do pimenta. Sal, pimenta e alho picado. Falta cominho. Cominho tá aqui. Cadê você? Precisa de cominho e precisa de chili powder. Agora, chili powder eu compro nos Estados Unidos e eu trago pra cá, mas paprika também funciona. Precisa um pouco de spice, algo apimentado pra ajudar. Então, como eu falei, eu fui criada no México. México é um lugar muito especial para meu coração, onde a gente se mudou pra lá quando eu tinha 5 anos de idade. A gente foi pro México, meus pais são missionários lá, fomos criados lá, então a minha infância toda, a minha criação toda foi no México. Lá é onde os meus pais plantaram uma igreja, abriram escolas bíblicas. Fui lá onde eu tive um encontro com Deus verdadeiro. Realmente comecei o meu relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor no México. Então o México realmente tem um lugar muito especial, não apenas por ser o lugar onde eu fui criada, onde os meus pais servem como missionários, mas um lugar onde as minhas raízes do meu relacionamento com Deus podem ser conectadas, já estão conectadas a esse país maravilhoso. E se você se pergunta, nossa, o português dela tá, assim, tá um pouco diferente. Eu já tive brasileiros me perguntando, você é de Minas? Ou outra pessoa me perguntou se eu era do Sul. Eu falei, não, o que você tá ouvindo é o meu portunhol, é o meu espanhol misturado com português, que, né, me ajuda a conversar nesse país maravilhoso. Então, uma vez que você corta a sua abacate, eu uso os mini abacate, mas qualquer abacate funciona. Você vai tirar o negócio aqui do meio, como que se chama isso em português? Caroço. Esse truque, gente, pra quem não viu, vou repetir pra vocês. Forma mais fácil de tirar. Você pega uma faca, pá, vira, saiu. Super hack da vida. Vamos fazer isso pra todos. Rapidamente. Vou misturar um pouco de espanhol aqui, gente, que estamos fazendo um guacamole mexicano. Tem que falar um pouco de espanhol, né? Ok. Então, uma vez que você tirou todos os caroços, você vai pegar... A gente chama de carne em inglês. Like the meat. Tudo que é de dentro. Também é assim, por mais que não é carne, mas é tipo o que tá no meio aí. Você vai pegar com seu colher. Tirar... Esse eu vou esperar um pouquinho, que talvez não estava tão maduro quanto pensava. Uma vez que você já separou o abacate, eu pego um garfo e você vai squish. Preciso aprender esses termos em português. Amassar. Você vai amassar até ficar tudo bem amassadinho, uma papinha de abacate. Basicamente. Foi no México onde o meu amor pela igreja local realmente nasceu. Meus pais foram para a cidade do México quando eu tinha 5 anos de idade para plantar uma igreja lá. E a gente, então, desde que eu sou criança, primeiro sou missionária. A gente saiu dos Estados Unidos, fomos para México, mas também meus pais plantaram uma igreja, logo depois plantaram escolas bíblicas. E eu me lembro desde pequena a gente servia na igreja. Meus pais começaram a igreja na sua casa, muito similar à nossa história aqui no Brasil, mas eu servia ajudando minha mãe com as crianças, e quando a igreja foi crescendo, eu ia servindo em diferentes áreas da igreja. Meus pais abriam espaço para nós, crianças, servir na igreja, claro, na capacidade que podíamos, e conforme a gente crescia, eles nos davam mais responsabilidade, nos chamavam para tarefas diferentes, e eu creio que isso, como pais e líderes espirituais, eu gostaria de encorajar
vocês pastores ou líderes da igreja, abra espaço para que as crianças e os jovens sirvam na igreja local. Com certeza você se lembra quando você era criança e você odiava que as pessoas te tratavam como criança. Você queria ser tratado como um adulto, como uma pessoa responsável, como uma pessoa que podia ter alguma responsabilidade. E eu creio que quando a gente abre espaço, claro, tem tempos e momentos para cada coisa, mas quando a gente abre o espaço para crianças e jovens e adolescentes servirem de diferentes formas dentro da igreja local, isso vai acordar neles o amor por servir, o amor pela casa de Deus, o amor por estar na igreja. Eu creio que muitas vezes crianças e jovens que não gostam de igreja, que estão talvez chateados ou acham, sei lá o que eles acham, não gostam de ir pra igreja, eu creio que é porque nunca tiveram a oportunidade de servir. Servir faz algo no coração da pessoa, até no coração de uma criança, onde não se trata dela, mas você vai servir outros, você vai ajudar outros, você vai fazer algo onde você não tá pensando em si mesmo, mas está pensando em como melhorar isso, ajudar com isso, facilitar aquilo. E eu creio que esse coração é o que me deu um amor pela igreja local, e aprendi isso no México. Então, uma vez que seu abacate está amassado, a gente vai preparar o resto dos ingredientes. Vamos colocar um pouquinho de suco de limão. Esse já estava aqui dentro, então vou só colocar mais um pouco. E, gente, pra ser honesta, eu não tenho necessariamente quantidades específicas. É tudo por sabor, como que parece no final das contas. Então, vou deixar assim por enquanto. Vamos colocar agora, eu vou cortar uma metade de cebola roxo. Vou tirar aqui a pele e eu vou cortar. Eu me lembro uma das primeiras oportunidades que eu tive pra servir na igreja local foi no Ministério de Kids. Eu acho que eu tinha 12 anos, talvez 13, e ainda não tinha idade pra servir no louvor, porque o que eu mais queria era servir no louvor dos adultos, né, do culto. Mas a minha mãe falou assim, você não pode servir no louvor até ter 15. Então eu falei, pronto. Então o que eu posso fazer? Porque eu quero fazer algo. E ela falou, faça o louvor de Kids. Então eles me deram a responsabilidade de todo domingo liderar as crianças em louvor. E foi uma das primeiras oportunidades de grande responsabilidade que eu tinha recebido. Antes eu ajudava a dar o giz de cera para todas as crianças, coisas pequenas, mas essa foi uma das tarefas, assim, grandes e responsabilidades que eu tive na igreja. Então, a minha responsabilidade era não apenas preparar quais músicas a gente ia cantar, mas preparar as coreografias para as crianças acompanhar com cada música. Então, eu me lembro, eu estava no meu quarto e a gente não tinha banda para as crianças, a gente colocava na época o cassette, né, como que fala? O cassette tape, que era antes de o CD, fita cassete. Isso já vocês sabem que eu sou velha, né? Mas a gente colocava o fita cassete no negócio, né, pra tocar. Eu colocava o fita, escolhia quais músicas a gente ia cantar e ia fazendo a coreografia. Deus nos ama e Ele é forte, né? Esses tipos de coreografias. Preparei tudo, domingo chegava, a gente ia pra igreja, eu reunia as crianças e eu dava uma palavra de encorajamento. Gente, hoje é o dia onde vamos adorar a Deus e eu quero que você adore junto comigo, vamos cantar juntos, vamos adorar juntos. E aí eu liderava sozinha na frente de um monte de crianças e eu tinha que cantar, a minha voz assim, cantando, fazendo a coreografia e eles me acompanhavam. Eu fiz isso até fazer 15 anos, então por 2, 3 anos eu liderei o louvor de Kids na minha igreja. Eu amava esses momentos, me esticaram de muitas formas, me ensinaram a importância de disciplina, a importância de consistência, a importância de ser criativo, né, de não só repetir as mesmas coisas todo domingo, porque crianças são honestas e elas vão falar, ai tia, a gente cantou isso semana passada, tia, essa coreografia você já fez. Eles são super brutais e honestos, né, mas te estica e ok, então eu vou realmente ter que ser dinâmica aqui, vou ter que fazer algo diferente aqui e me ensinou muita coisa, mas acima de tudo me ensinou a amar a igreja local, amar o Ministério de Kids e saber que essas crianças, por mais que elas são pequenas, por mais que elas não têm todo o conhecimento igual um adulto, elas ainda têm fome pela palavra, ainda têm desejo de ter relacionamento
junto com o Espírito Santo, podem orar em línguas, podem orar um pelos outros, podem ter milagres e maravilhas acontecendo ainda no Ministério de Kids. E eu aprendi muito disso no início do meu ministério. Só pra vocês saberem o que eu tô fazendo, eu coloquei já a cebola roxa aqui. Agora estou cortando algumas tomates de cereja. De novo, quantidades depois a gente pode colocar na descrição. Mas eu estou só indo de acordo a quanto abacate conseguimos colocar aqui. E eu estou cortando primeiro a metade e depois em quartos. Não sei se essa palavra é certa. Mas estou cortando para deixar mais picado. Eu acho isso suficiente. Vamos incluir aqui tomate, cebola, abacate, coentro. Coentro também eu vou só pela vista cortar uma parte aqui. Vamos incluir. E agora eu vou colocar os nossos temperos. Aqui vamos colocar um pouco de alho picado. Eu amo muito alho. Pimenta do reino. Também amo muita pimenta. Como que é? Pitadinha de sal. Lembra, falamos do cominho. Cominho é muito importante para a culinária mexicana. A maioria dos nossos pratos tem cominho. Ela é um marco para a comida mexicana. Cominho e o chili powder, que também paprika funciona. Páprica. Sempre faço o sotaque errado. Ou não, o sotaque não, o acento errado. Então vamos misturar. Vou misturar com a colher. E eu separei esses chips de tortilha, tá? Algumas pessoas usam Doritos. Pode, mas não vai ter o mesmo sabor. Porque o Doritos, ela já vem com um tempero, um sabor que é diferente. Então, se você quer ser um pouquinho mais autêntico, encontra no seu mercado esses chips de tortilha, que basicamente é um rapidez cortado, colocado no forno, assado e com um pouquinho de sal. Apenas isso. Você até pode fazer, se não tiver esses já prontos no seu mercado, onde não tinha achado, eu peguei um rapidez, cortei até parecer esse triângulozinho, joguei no forno pra assar até ficar crocante, só coloca um pouquinho de sal, mesma coisa, funciona também. Você mistura o seu abacate com todos... Ih, caiu aqui. Todos os seus ingredientes. Eu acho que eu poderia ter tido mais abacate, mas o que a gente cortou não estava maduro o suficiente, mas vai dar certo. Ainda vai ser uma delícia. E pronto, deixa eu provar. Vamos ver. Let me taste it. Get a chip. Aí você prova e vê se precisa de mais sal, de mais alho, de mais pimenta. Mais sal, com certeza. Eu diria um pouco mais de pimenta também. Eu gosto de coisas um pouco mais apimentadas. Eu sei que isso não é muito costume aqui no Brasil de ter coisas apimentadas, mas mexicano é conhecido por ter uma culinária apimentada. Inclusive, os nossos doces de crianças. Crianças comem doces cheias de pimenta. Eu já trouxe esses doces quando viajei e voltei aqui pro Brasil. Eu trouxe esses doces. Falei, eu vou fazer toda a minha equipe provar esses doces. E eles vão ver como que é um doce mexicano. Eles provaram e logo depois estavam na lixeira. Não, tá muito picante, não posso. Algumas pessoas gostaram. Alguns conseguiram, não me lembro agora quem foi que gostou. Mas alguns conseguiram comer e gostaram. Mas realmente é um sabor muito diferente. Vamos lá. Muito bom, tá muito gostoso. E é assim que você faz um guacamole autêntico. E talvez na próxima que você fizer um guacamole mexicano, você pode se lembrar do amor pela casa de Deus, do amor de servir a casa de Deus e quão incrível é abrir espaço para criança servir, para criança gerar um amor por o povo de Deus, pela casa de Deus, pelas coisas da casa de Deus. Você só aprende isso em momentos específicos na infância, na adolescência e na juventude. E eu creio que é tão importante para nós como líderes espirituais e pais e mães abrir esses espaços para os nossos filhos, primeiramente se sentir parte de algo especial, se sentir valorizado, se sentir uau, eu tenho um lugar e eu posso dar algo e eu posso ser útil. E quando a gente consegue dar isso para a próxima geração, com certeza estaremos gerando e criando uma próxima geração de futuros líderes, pastores, evangelistas, profetas da casa de Deus. Amém? Gente, obrigada por me acompanhar hoje, espero que tenham gostado e em breve estaremos de volta com mais.